A segunda temporada de Doctor Who vai lançar, ou dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, já lançou. Me conhecendo, eu provavelmente postei depois de ter lançado já. Continuando a história do 15º Doutor, que após nascer de uma bigeneração, deixou seus traumas pra trás e saiu viajando pelo universo, até conhecer Ruby Sunday, uma garota que foi abandonada na frente de uma igreja quando era bebê e conseguia fazer nevar. Enquanto investigava uma mulher que parecia estar seguindo ele por toda parte, o doutor descobriu que o deus da morte, Sutekh, estava parasitando a TARDIS desde que ele usava cachecol no calor. E para dar um fim nisso, o doutor teve que amarrar uma coleira de cachorro no bicho e levar ele para passear. Depois disso tudo, a Unit encontrou a mãe perdida da Ruby, que acabou voltando para sua vida normal, deixando o doutor sozinho mais uma vez. Agora nessa nova temporada, muita coisa acabou sendo vazada de última hora, alimentando muita teoria. Eu reuni nesse vídeo tudo que a gente já sabe sobre a trama desse novo ano e vou tentar adivinhar como que ela vai se desenrolar junto com vocês. E como eu vou falar tudo mesmo, vai ter cena vazada, vai ter teoria do Reddit, provavelmente aqui vai ter muitos spoilers, então esteja avisado. Mas se você tá curioso assim como eu para desvendar alguns segredos, chega mais que a gente vai fazer isso agora. É bem maior por dentro do que por fora. Você precisa me levar pra casa. Mas a gente não precisa correr, porque... É uma máquina do tempo? Bum! Se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo à Dimensão Perdida, eu sou o Fran e aqui a gente fala de Doctor Who. Se você curte essa série, se inscreve no canal porque vai ter uma cobertura completa dos episódios dessa temporada. Além disso, eu vou fazer um react ao vivo junto com vocês todo sábado ao meio-dia lá no meu canal de lives na Twitch. Então vambora pro vídeo porque parece que essa temporada vai ser bem mais sombria que a primeira, vai ter 8 episódios e a gente vai falar sobre cada um deles aqui individualmente. Começando por The Robot Revolution, ou A Revolução Robô, eu não sei como é que isso vai ser traduzido oficialmente. Nesse primeiro episódio, a gente vai conhecer a nova companion Belinda Chandra, que é uma enfermeira da Terra aparentemente normal. Provavelmente vai ter alguma introduçãozinha ali do doutor também pra quem for assistir Doctor Who pela primeira vez. E aí o que a gente sabe, por conta dessa imagem vazada aqui, é que a Belinda vai ser pedida em casamento pelo seu namorado. Nas últimas edições da Doctor Who Magazine também foi revelado que esse cara vai colocar o nome da Belinda em uma estrela, como um presente. Por conta disso, algum tempo depois, chegam os robôs na Terra procurando a Belinda com um certificado de estrela. Como se a parada que o namorado dela fez tivesse se tornado oficial pra galáxia. O que é bem a cara de Doctor Who, vamos combinar. A gente vê no trailer que ela vai com eles pra essa estrela ou planeta que tem o mesmo nome dela, basicamente sendo sequestrada. E lá eles exigem que ela assuma seu posto como rainha do lugar. Logo, investigando isso, o doutor vai tentar salvar ela. E tudo isso parece ser observado pela senhora Flood, que vai aparecer em todos os episódios e é um dos grandes mistérios dessa temporada. Junto com uma equipe de refugiados do local, o doutor consegue salvar a Belinda. Em um teaser promocional, saiu a imagem do que parece ser o vilão desse episódio, que é uma espécie de androide. Supondo que esse vilão esteja controlando os robôs, no momento que ele for derrotado, eu imagino que o doutor vai conseguir negociar ali para tentar resolver o mal entendido e evitar que uma guerra civil aconteça entre os robôs e as pessoas. E ao fim, o doutor descobre que não está conseguindo levar a Belinda de volta para a Terra, por algum motivo desconhecido. Além de, claro, notar a grande semelhança dela com Mandy Flynn, a anglicana de Boom, da temporada passada. Uma vibe bem Clara Oswald. Episódio 2, Lux. No segundo episódio, o doutor e a Belinda vão parar em 1952, em Miami. E lá um cinema parece que tá bugado. A gente viu no trailer que saiu uma animação da tela, no maior estilo Cuphead. Foi confirmado que esse vilão se chama Mr. Ring-a-Ding. Eu não sei como é que isso vai ser traduzido, mas é tipo o senhor Trilililim, sabe? Aquele som do sino. E quem vai dar voz a esse personagem é o Alan Cumming, que pra quem não lembra já apareceu em Doctor Who e também é o Noturno dos X-Men. No segundo trailer a gente vê que esse bicho tem o poder de transformar tudo em animação. E em imagens vazadas do set, a gente também vê que a entrada desse cinema tinha as letras caídas, formando a palavra Harbinger. Agora, se você acompanhou a temporada passada, sabe que os Harbingers são os precursores dos deuses. Eles sempre aparecem antes para anunciar a chegada dos deuses. Então isso basicamente já confirma o Mr. Ring-a-Ding como um dos membros desse panteão de deuses que foi apresentado recentemente no universo de Doctor Who. Esse talvez seja um dos episódios mais curiosos dessa temporada, e eu espero que eles passem bastante tempo nesse mundo animado, porque dá pra explorar muita criatividade em animação. É só lembrar das antigas animações da Hanna-Barbera, ou sei lá, Pica-Pau. Eles viviam basicamente em um mundo inteiro, sem regras. E como esse episódio brinca com a metalinguagem, um dos vazamentos afirma que no meio do episódio 2 teria uma cena estilo quebra da quarta parede, onde veríamos um grupo
tipo de fãs de Doctor Who assistindo o episódio e criticando. Episódio 3, The Well, ou O Poço. O Doutor e a Belinda sobrevivem ao Mr. Ringadin de algum jeito e vão parar em um planeta que pelo trailer parece ter uma atmosfera bizarra. Nós vemos eles pulando de uma nave e mergulhando no fundo do mar. Na Doctor Who Magazine a gente teve mais detalhes revelados desse episódio. O planeta inóspito se chama 6767 e o que nós vemos no trailer é o Doutor e a Belinda se unindo a um grupo de militares que estão em uma missão de exploração. Um usuário muito perspicaz do Twitter, que eu não vou lembrar o nome, notou que os símbolos nos trajes dos soldados lembra muito da corporação Villengard. Agora, se você não tá lembrado, Villengard foi algo muito referenciado na temporada passada. A primeira vez que ouvimos falar dessa corporação foi lá em 2005 e desde então a gente sabe cada vez mais sobre ela. Villengard é um planeta cheio de fábricas que produzem armas que são vendidas por toda a galáxia, lucrando com basicamente qualquer guerra. A expedição nesse planeta é para verificar se tá tudo bem em uma base, um assentamento que eles possuem, que eles perderam o contato. Mas também, de acordo com a Doctor Who Magazine, um dos maiores pesadelos do Doutor acaba se revelando. E aqui vem a parada mais interessante. Um dos vazamentos mais recentes indica que esse episódio seria uma sequência de Midnight, o episódio assustador da 4ª temporada de 2010, que possui um monstro que nunca nem vimos. Uma das atrizes confirmadas nesse episódio é a Rose Eileen Ellis, que é uma atriz surda, criando a teoria de que a sua personagem seria a única sobrevivente da base, porque como sabemos, a entidade de Midnight usa do som e rouba a voz das pessoas para persuadir e matar todo mundo. E portanto, ao não conseguir ouvir os sons, ela conseguiria sobreviver. Isso fez muito mais sentido quando saiu aqueles vídeos promocionais com o nome dos episódios. E em The Well, lá no fundo, a gente consegue ver um reloginho marcando meia-noite, Midnight. Eu gosto muito da ideia de trazer essa entidade de volta, porque Midnight é um dos episódios mais brilhantes de Doctor Who, mas também pode ser perigoso caso o Russell fique mexendo muito no conceito do monstro. Eu sinto que o fator daquela sensação claustrofóbica do episódio da 4ª temporada funciona muito bem porque o Doutor tava sozinho, não tinha uma companion ali para mediar os conflitos, já que a dona tava num spa. Mas vamos ver se isso se confirma mesmo no episódio, que se bem feito, pode ser um dos favoritos dessa era toda até agora. Bom, como você deve ter notado por essa iluminação meia boca e pelo meu cabelo, o tempo passou e eu inclusive já até assisti o primeiro episódio dessa temporada e tenho minhas opiniões, mas vai ficar para um vídeo futuro ainda essa semana, confia no pai. Mas vocês viram que muita coisa do que eu já falei nesse vídeo aconteceu, né? Então vem comigo, vamos pro próximo episódio. Episódio 4, Lucky Day, Dia de Sorte. Nesse episódio de meio de temporada a gente vai parar de olhar um pouco pro Doutor e pra Belinda e entender o que foi que aconteceu com a Ruby desde o final da temporada passada. E quem assistiu 73 Jardas sabe que focar somente na Ruby foi um dos grandes acertos em desenvolvimento de personagem. E com esse novo episódio aqui talvez não seja diferente. Esse episódio vai ser escrito pelo Pete McTighe, que escreveu Kerblan da 11ª temporada e Praxeus da 12ª, além de ter colaborado no spin-off recente Contos da Tardes. Na última edição da Radio Times foi revelado que por muito tempo esse episódio se chamava Enquanto Isso, Meanwhile. Então podemos esperar realmente que o Doutor vai ter uma participação muito pequena. Esse foi um dos primeiros episódios que foram gravados, então a gente teve muitas imagens liberadas e vazadas do set de gravação. Aparentemente nós teremos um flashback de quando o Doutor ainda estava viajando com a Ruby. Uma das coisas que eu mais critiquei na temporada passada foi esse salto temporal de 6 meses que aconteceu entre Space Babies e The Devil's Cord. Justamente porque em The Devil's Cord, a Ruby e o Doutor já eram melhores amigos, e a gente perdeu meio que essa construção da amizade deles em tela. Só que esse flashback parece que vai explorar justamente isso, mostrar rapidamente algumas aventuras do Doutor e da Ruby nesse período, e depois voltamos pro tempo atual, onde vemos que a Ruby já está trabalhando na Unity junto com a Kate Stewart. Ruby agora tem um namorado chamado Conrad Clark. Ele é vivido pelo ator Jonah Howard King, que é um cara bem conhecido lá fora. Teve presente recentemente no live action de Pequena Sereia e também numa série premiada chamada O Tatuador de Auschwitz. O Conrad ainda vai ser uma peça muito fundamental durante a temporada, mas eu vou deixar pra falar isso um pouco mais tarde. O que podemos especular sobre ele é que talvez ele tenha um podcast, já que no vídeo de revelação do nome do episódio temos Lucky Day with host Conrad Clark,
e geralmente a palavra host é usada em um podcast para definir o principal apresentador. De acordo com o perfil Dr. Who Filming Locations no Twitter, o objetivo do Conrad é acusar a Unity de mentiras sobre a tecnologia alienígena e expor isso ao público. Os planos envolvem um membro da Unity e um amigo fantasiado de monstro. O que parece é que essa acusação funcionou, e uma galera muito irritada desses grupos de teorias da conspiração se reuniu para protestar que a Unity esconde os alienígenas e toda a tecnologia deles. Ou que talvez nem existam esses alienígenas. Se for o caso de esconder, a Unity realmente faz isso, só que é para proteger as pessoas. Só que os manifestantes estariam exigindo mais transparência do que a organização realmente faz. No meio disso tudo, temos uma invasão com alienígenas de verdade, bem monstruosos, e como o doutor não está, a Unity vai ter que impedir que algo pior aconteça. Eu acredito que isso vai se conectar futuramente com a trama do novo spin-off de Doctor Who, The War Between the Land and the Sea, onde a gente também vai ter a presença da Unity. Ou talvez no fim do episódio a Unity acabe se tornando um órgão mais público e passe a relatar o que faz para as pessoas. Coloca aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Agora, voltando para Ruby, tem uma coisa muito curiosa sobre essa imagem aqui, onde ela aparece com uma gosma verde no casaco e no rosto, que também é possível ver no Conrad em uma cena vazada. Muita gente tem relacionado essa gosma com o vômito verde que a gente consegue ver nos Autons em Spearhead from Space, quando eles são derrotados lá na série clássica, e relacionando esse frasco que o doutor tá segurando com o antiplástico usado pelo nono doutor para derrotar a consciência Nestin no primeiro episódio da série moderna. Em um teaser vazado, também é possível ver o que parece ser o Conrad encontrando alguns manequins, e na própria imagem do doutor da Ruby vista de outro ângulo, temos mais manequins. Então é fácil afirmar que os Autons vão fazer uma aparição nesse episódio, nem que seja breve. Esse ano o Doctor Who também está fazendo 20 anos desde a estreia da série moderna em 2005, então nada mais justo que ver outra vez os primeiros vilões que a Rose teve que enfrentar. Episódio 5, The Story and the Engine, a história e a engrenagem. Sabemos pouquíssimo sobre esse episódio. Ele será escrito por Inua Ellens, que é um poeta britânico nascido na Nigéria. E isso por si só já é uma coisa muito boa, porque a gente vai ver um autor novo escrevendo para Doctor Who pela primeira vez. O que a gente pode especular é que nós teremos um episódio que vai se passar em algum país africano, pelas referências culturais que dá para ver pelos trailers. E no que parece ser uma barbearia, o doutor e a Belinda descobrem que algumas pessoas estão desaparecidas e decidem investigar. No teaser de revelação do nome do episódio, tem uma aranha passeando. Fica fácil de conectar essa pequena aranha com aquela aranha gigante do trailer. Eu vi algumas pessoas imaginando que essa aranha gigante poderia ser Anansi, mas não o do Super Choque. Estamos falando da figura mitológica africana do Anansi. Inicialmente, quando eu tinha visto só o trailer, eu achei que a galera tava chapando, não tinha nada a ver, porque a aranha parece até um robô, dá pra ver que tem umas partes mecânicas ali. Só que depois de ver o nome do episódio, a história e a engrenagem, aí eu retiro tudo que eu disse. Anansi é muitas vezes referenciado como o pai das histórias, e em algumas culturas, como na mitologia Ashanti, Anansi é o deus do conhecimento e das narrativas. Então nessa nova era de Doctor Who, onde deuses têm sido muito citados, não seria muito estranho eles trazerem esse personagem. Só que Anansi não é um vilão, ele é trapaceiro. Na lenda, se você conhece, você sabe que a forma como ele conseguiu todas as histórias do mundo foi meio que na base da enganação, mas ainda assim ele não é maligno. Então qual é a minha teoria? Essa aranha gigante foi criada por alguém que seria uma espécie de robô Anansi falso, que tá usando da lenda para fazer algum mal. Só que em um dado momento no episódio, talvez veremos o verdadeiro Anansi muito irritado por estar sendo imitado. Existe até uma cena em um dos trailers onde a gente vê essa aranha sendo bombardeada e explodida. Então eu não acho que ela vai ser o problema do episódio, mas sim talvez as consequências de alguém estar tirando sarro de uma força maior. Pô, se essa teoria não valer sua inscrição agora nesse canal, eu tô maluco. Episódio 6, The Interstellar Song Contest, o concurso de música interestelar. Esse aqui tem sido citado como o grande evento da temporada. Literalmente, é muita participação especial confirmada nesse episódio, porque claramente esse evento musical é uma grande paródia de Eurovision, que é um festival muito famoso lá na Europa e vai estar acontecendo no mesmo período que o episódio for lançado. O doutor e a Belinda chegam no 803º concurso de música interestelar e decidem ficar por lá mesmo para assistir. A senhora Floyd também
está presente como em todos os outros episódios, mas os trailers deixam bem claro que nesse episódio a participação dela vai ser maior. Recentemente o Russell T. Davies avisou que é para ficar longe da internet antes de assistir o episódio 6, então se preparem para uma grande revelação daquelas no fim desse episódio. Eu acho que é nesse que a gente vai descobrir quem a Sra. Flood realmente é. Agora vamos ao possível vazamento. É sério, se isso aqui for verdade, vai estragar completamente a sua experiência. Então, pela primeira vez nesse vídeo, eu vou colocar até um timezinho aqui para o momento que você pode pular no vídeo caso você não queira saber isso aqui. Por favor, se você não quer ver spoiler, pule para esse momento aqui no vídeo. Não pulou? Então vambora! O vazamento diz que no fim desse episódio a Sra. Flood é revelada como uma bigeneração da Rani. A Rani é uma senhora do tempo inimiga do Doutor na série clássica. Ela é uma cientista e faz diversos experimentos questionáveis, o que sempre colocava ela em conflito com o Doutor. E aqui a gente tem um joguinho de palavras assim como na temporada passada, já que Flood significa inundação, que é causada pela chuva, rain, que é um anagrama para Rani. Agora vamos lá, eu sei que toda vez que a gente vê uma personagem feminina misteriosa, fãs de Doctor Who já acham que é a Rani. Isso aconteceu com a Missy e com a própria Susan Triad na temporada passada. Mas eu vou tentar explicar por que dessa vez parece ser diferente. Então a explicação seria de que após a bigeneração, ela decidiu conduzir experimentos de outra forma. Assim como o 15º, que após bigenerar, decidiu deixar seus traumas para trás e seguir a vida de uma forma mais otimista. A Rani, após bigenerar, decide se colocar no meio dos seus experimentos. Afinal, foi ela que deu um empurrãozinho que faltava para Ruby entrar na TARDIS e seguir uma aventura com o Doutor. A versão original da Rani apareceria no início do próximo episódio, interpretada por uma atriz asiática mais jovem. Como tudo em Doctor Who, não dá pra dizer se isso seria bom ou ruim antes de ver, mas eu não sou fã da ideia. Porque na minha cabeça a bigeneração, como o próprio doutor disse, é algo super raro de acontecer. Então eu não esperaria ver esse conceito de novo tão cedo. Além disso, essa teoria não explica exatamente por que a Sra. Flood consegue quebrar a quarta parede o tempo todo. Então se você me perguntasse, não, eu não acho que isso vai acontecer. Mas me diz aí sua opinião. Outra teoria seria de que a Sra. Flood fosse uma espécie de deusa da ficção e que ela poderia, por conta disso, controlar um pequeno universo de histórias e influenciar as decisões dos personagens. O que, convenhamos, é bem mais provável. Episódios 7 e 8. Wishworld, Mundo dos Desejos e The Reality War. A Guerra da Realidade. Após a grande revelação do episódio 6, vamos ao final dessa temporada. O Doutor vai ser levado para outro mundo. Pelos trailers parece ser um mundo 100% fantasioso, com direito até a uma espécie de dinossauro gigante feito de ossos. Mas antes da gente partir para o que a gente sabe desses episódios, vamos falar do namorado da Ruby. A maioria das coisas que nós sabemos sobre o Conrad são especulações, mas na última edição da revista Radio Times, o Russell falou mais detalhes sobre ele. No episódio 4, o problema do episódio começa quando Conrad tenta ser tão corajoso quanto o Doutor, tentando atingir os ideais da Ruby. Então Conrad pode ser esse personagem que tenta se igualar à figura do Doutor na vida da Ruby, talvez não por ciúmes, porque não existe um interesse amoroso entre a Ruby e o Doutor, mas por querer se provar. Eu também acredito que o garoto que aparece no trailer rapidamente falando pra Belinda que o Doutor e ela estão em 2007 também é o Conrad. E a minha teoria é que talvez depois de ter conhecido o Doutor, ele possa ter ficado obcecado por aquela figura, tipo Elton em Love and Monsters. E essa obsessão pode ser inclusive que leve ele a namorar a Ruby, usando ela pra se aproximar do Doutor mais uma vez. Em fotos vazadas do set, nós sabemos que em algum momento o Doutor e a Belinda vão entregar uma moeda para essa versão mais jovem do Conrad. E a minha teoria é que esse mundo dos desejos vai ser criado por ele, em uma fonte dos desejos, que é onde geralmente você joga uma moeda e faz um pedido. Em outros vazamentos, nós vemos o rosto do Conrad em vários pôsteres espalhados pela cidade, como se fosse uma sociedade autoritária, onde é ele quem manda, ou pelo menos ele seria essa figura ideal heróica que merece ser admirada. E pra mim faz sentido pensar assim justamente por essa ideia do Conrad querer se igualar à figura do Doutor, que é basicamente um herói. Não sabemos se nesse mundo novo o Doutor lembra de quem ele mesmo é. Nós vemos ele em trajes bem formais no trailer e em vazamentos do set ele tá acompanhado de diversas pessoas com roupas parecidas. Ele poderia estar apenas se infiltrando nesse lugar ou vivendo sua vida normal nesse mundo diferente. Na sinopse liberada na Radio Times fala que em Wishworld a Sra. Flood está escondendo algo no céu e que em The Reality War o Doutor vai ter que enfrentar a chamada Trindade Profana. Agora aí a gente pode teorizar. No cristianismo a Santíssima Trindade é formada por Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Profana seria
seria a antítese a isso, Satã, o anticristo e o falso profeta. Se formos pegar na mitologia de Doctor Who, Satã já apareceu na série na segunda temporada e poderia aqui retornar mais uma vez. O anticristo talvez seria Conrad, por causa daqueles pôsteres, onde ele está sendo essa figura heróica distorcida. E o falso profeta poderia ser a senhora Flood, que durante essas 2 temporadas foi nos profetizando e dando vários sinais de que a vida do doutor estava fadada à destruição. Mas talvez essa trindade profana poderia ser algo mais simples, como os deuses de Ragnarok de The Greatest Show in the Galaxy, que inclusive foi citado em The Giggle. Alguns vazamentos apontam que vai ter Senhores do Tempo voltando no fim dessa temporada, mas não tem nada confirmado. Pensando nisso, dá até para imaginar que essa trindade profana também poderia se referir aos 3 fundadores de Gallifrey, Rassilon, o Ômega e o Outro. O Outro que nos livros mais antigos de Doctor Who da Virgin acabou reencarnando no próprio Doutor, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, por favor, nem que seja com a única pessoa que você conhece que gosta de Doctor Who e que vai acompanhar essa temporada. Eu acho que é possível que ela termine em um grande cliffhanger, talvez até com o Doutor regenerando sem a gente saber em quem. Imagina isso aí, deixa o like e até a próxima.